Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum Nacional FGA Ferramentas e Gestão para a Advocacia, um fórum 100% gratuito e online que dentro dessa segunda semana de maio trabalhará questões relacionadas à estratégia, questões relacionadas a marketing, questões relacionadas a finanças, tudo para aprimorar o seu desenvolvimento enquanto advogado, aprimorar a sua capacidade produtiva. Meu nome é Alexia Broto C7, sou formada em Direito pela PUC Paraná, sou especialista em Direito Processual Civil, sou mestre em Direito também pela PUC e sou doutora em Business Administration pela Florida Christian University, em Orlando, na Flórida. Trabalho como advogada na área civil e também atuo como professora de faculdades e cursos preparatórios para o exame da OAB e para concursos públicos. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de gestão de conflitos. Em relação a essa gestão de conflitos, saindo um pouco da esfera que nós estamos acostumados de gerenciamento de pessoal, de processo seletivo ou conflitos dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, falar um pouquinho dos interesses postos numa relação de conflito, no sentido de promover excelência jurídica, buscando a melhor solução para a resolução do seu conflito. E por que falar em conflito? Na verdade, falar em gestão de conflitos, nesse atual momento, envolve 3 elementos que eu considero substanciais. Primeiro elemento. Primeiro, porque conflito está na base de toda a sociedade, é a base de qualquer relação. Quando a gente pensa muitas vezes em conflito, a gente caracteriza o conflito como algo negativo, como algo destrutivo. E na verdade, o conflito ele não é de todo negativo. O conflito ele pode sim ser muito positivo. Um exemplo disso é se a gente pensar dentro das relações do direito do trabalho. Se não houvesse conflito, talvez nós não estivéssemos diante de todas essas garantias operárias e laborais que nós temos. Foi por meio de um conflito de interesses de empregados, de operários, que nós tivemos toda essa consolidação das leis trabalhistas. A mesma situação a gente pode verificar, por exemplo, quando a gente fala da emancipação da mulher. A mulher, dentro do mercado de trabalho, a sua emancipação social só foi possível através de um conflito. Se não existisse conflito, talvez eu também não estivesse aqui, nós, mulheres, não estaríamos inseridas de uma forma tão positiva como estamos dentro do mercado de trabalho. Então, falar em conflito, primeiramente, é falar em algo positivo, algo que vem agregar algum conceito econômico, algum conceito tecnológico, algum crescimento pessoal, algum crescimento social. Até mesmo naquelas situações nas quais nós não vislumbramos um fator positivo do conflito, como, por exemplo, alguma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são situações de conflitos bastante negativas do ponto de vista histórico, do ponto de vista técnico. Mas se nós pensarmos até a própria positivação dos direitos humanos, ela foi originada de uma relação de conflito. No pós-Segunda Guerra que nós tivemos a grande emancipação dos direitos humanos. Então, mesmo em situações marcadamente negativas, nós encontramos o conflito enquanto algo positivo, algo que vem efetivamente a crescer essa relação econômica, essa relação tecnológica, essa relação industrial, social, enfim. Então, o conflito ele é algo positivo. Dentro dessa caracterização do conflito enquanto algo positivo. Segundo elemento que a gente tem que levar em consideração quando falamos de conflito. Para quem atua dentro da justiça comum, sabe que estamos passando um momento de nova legislação. Recentemente foi aprovado um novo Código de Processo Civil que instaura um sistema, uma sistemática diferente da qual a gente vem trabalhando há muito tempo ao longo dos nossos processos. Esse sistema diferente, ele é pautado no quê? A partir do momento em que você, advogado, despachar a sua petição inicial, favorecendo os interesses da parte autora, o réu será logicamente citado para integrar aquela relação jurídica processual, mas ele não mais será citado
para responder à demanda, a famosa contestação que nós temos dentro de todo e qualquer processo, enquanto procedimento incontraditório. O réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. E o que vem a ser isso? Essa audiência de conciliação ou de mediação, ela vem a ser um primeiro contato, um primeiro momento, onde eu tenho o autor, o réu, os seus advogados e todo o aparato judiciário. Tenho lá um conciliador, um mediador, que vai proporcionalizar o encontramento das partes para que as próprias partes tenham a sua solução ou tenham o seu acertamento em relação a essa demanda. Então, dentro de um primeiro momento do processo, nós teremos o encontro das partes para a tentativa de conciliação, a tentativa de mediar, de conciliar aquela demanda. Isso, percebam que acontece antes mesmo da citação do réu, antes mesmo da contestação do réu. O réu é citado, integra a relação jurídica processual e é convocado a essa audiência de conciliação. Então, ele não irá contestar a demanda para após o processo, após a contestação, você ter o saneamento e, quem sabe, uma audiência preliminar e depois a instrução de julgamento, não. Ele será citado para integrar essa relação jurídica e comparecer à audiência de conciliação ou mediação. E o interessante é que, dessa audiência de conciliação ou de mediação, eu posso ter até mesmo um acordo. O que significa dizer que as demandas a partir da vigência do novo código, o que vai acontecer a partir do dia 17 de março do ano seguinte, as demandas a partir dessa audiência, elas podem até finalizar nessa audiência. Eu posso encontrar nessa audiência de conciliação uma resposta, uma solução para a minha demanda, e essa resposta, essa solução será reduzida a termo pelo magistrado, que proferirá uma sentença com resolução do mérito, ou seja, um processo que começa com uma petição inicial, vai para uma audiência de conciliação e já pode se esgotar nessa mesma via. Então, estar preparado para essa audiência de conciliação, para esse novo Código de Processo Civil, é fundamental. E o terceiro motivo pelo qual é importante nós trabalharmos a gestão de conflitos diz respeito à nossa própria formação enquanto advogado. Na grande maioria das instituições, públicas ou privadas, nós somos formados para atuar num sistema bipartido de conflito, onde uma parte sempre ganha e uma parte sempre perde. Isso é o que nos foi passado ao longo dos 5 anos de graduação que vivenciamos nas nossas faculdades. E o que é interessante dentro desse sistema bipartido é que nem sempre eu posso ter uma demanda onde apenas uma parte ganha, ou apenas uma parte acabe perdendo a sua pretensão. Se a gente pensar num sistema puramente focado dentro dessa ideia de perder e de ganhar, será que estaremos observando um sistema que seja, do ponto de vista do processo, do ponto de vista da pacificação social, um processo justo, um processo equilibrado, um processo satisfatório? Pode ser que apenas o autor tenha a satisfação do seu direito, ou pode ser que ele não tenha a satisfação do seu direito. Mas não seria interessante se a gente pudesse pensar um procedimento, um processo, onde ambas as partes tivessem satisfação em relação à justiça, em relação à resolução daquele problema? Seria bem interessante. Ainda que nós possamos falar hoje mesmo em procedência parcial do pedido, ou ainda que possamos falar em sucumbência parcial, denotando algum aspecto onde ambas as partes trabalhem com algumas concessões ou tenham perdas parciais dentro daquilo que se pretende no processo, ainda que a gente possa falar em termos legais nessa procedência parcial ou na sucumbência parcial das partes, sempre o nosso sistema nos rebate para o sistema bipartido. É o vencido que tem que pagar ao vencedor as custas. É o vencido que se encarrega em relação aos honorários de sucumbência. E trabalhamos sempre com essas duas terminologias, vencedor e vencido, pressupondo que, naturalmente, em toda e qualquer relação jurídica, eu tenho uma parte vencedora e uma parte vencida.
Então, falar de gestão de conflitos é fundamental em relação ao conflito enquanto algo positivo, em relação ao novo Código de Processo Civil, que logo se instaura como lei a partir do ano que vem, e em relação a essa formação nossa enquanto um sistema único de resolução de conflitos, onde eu tenho uma parte vencida e uma parte vencedora. Se a gente conseguir pensar num outro modelo de gestão de conflitos, onde a gente não trabalhe pura e simplesmente com aquele que vence, com aquele que perde a demanda, acredito que ficaria muito mais fácil da gente resolver vários dos problemas que são colocados todos os dias no nosso judiciário. Mas o que é interessante de toda essa relação de conflitos é que a culpa não é nossa enquanto advogado, a culpa não é da parte, a culpa não é do Poder Judiciário. Na verdade, o que acontece é que a nossa própria formação jurídica, ela acaba desprestigiando alguns conhecimentos específicos de outras disciplinas e acaba única e exclusivamente formando o profissional para uma relação puramente judiciária. Perceba o seguinte: se nós nos orientarmos pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, nós vamos verificar o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. O que significa dizer pura e simplesmente que todo e qualquer conflito de interesses que eu tenha, eu posso e, portanto, devo levar ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário resolver. Mas nós temos outros métodos de resolução de conflitos, não é verdade? Aprendemos muitos desses métodos na nossa própria graduação, em especialização, etc. Mas são métodos que não são tão difundidos quanto o método judiciário. Porque se entende que o profissional que está ali na graduação, que está ali na pós-graduação, ele está aprendendo a trabalhar dentro do Poder Judiciário, está sendo formado para ser advogado. Então, o que nos é posto como regra, única e exclusivamente, é o serviço judiciário como única forma de resolução de conflitos. E quando estudamos outros métodos de resolução de conflitos, o que é bastante interessante é a gente observar que esses métodos de resolução de conflitos, da forma como nós estudamos, eles foram estudados como métodos alternativos, como métodos paraestatais de resolução de conflitos ou até mesmo métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Portanto, métodos que passam ao largo do Poder Judiciário sem se preocupar muito no seu aprofundamento. E o que deixa isso interessante é que, muitas vezes, se nós utilizarmos esses outros métodos de resolução de conflitos, o nosso problema pode ser muito melhor resolvido. Porque, claro, nós temos conflitos e conflitos. Não podemos colocar todas as espécies de conflitos no mesmo plano. Eu não posso relacionar um conflito de direito de família do mesmo jeito que eu relaciono um conflito de direito de propriedade, um conflito de consumo, um conflito envolvendo alguma seara empresarial, internacional. São conflitos de diferentes demandas que merecem e precisam de diferentes interpretações. Então, nem sempre a adoção de um único método ou de um puro simples método será favorável para resolver este ou outro conflito. E de todos esses métodos de resolução de conflitos que nós estudamos na nossa graduação, na nossa especialização, não nos foi dado um conteúdo tão aprofundado porque eles eram visualizados como algo fora do ambiente do Poder Judiciário. Tanto são postos como métodos que nascem de uma maneira extrajudicial e são relegados a algumas situações específicas, como, por exemplo, a arbitragem, que nasce em 1996, ou até mesmo institutos de conciliação ou de mediação, que foram muito bem recepcionados no âmbito dos juizados especiais, da Lei 9.099 de 95, ou que são relegados a alguns mecanismos de resoluções menores, como resoluções de conflitos de condomínios ou resoluções de conflitos de determinados moradores de um determinado bairro, utilizando uma mediação ou uma negociação. E o que acontece em relação a esses conflitos e essa ideia de gestão que a gente está conversando hoje? Na verdade, desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça ele já é favorável à difusão desses métodos de resolução de conflitos. Não mais
enquadrados como métodos extrajudiciais ou métodos paraestatais de resolução de conflitos, mas métodos que estão sendo migrados para dentro do Poder Judiciário, métodos dentro do próprio Judiciário. Como é que funciona isso? A partir do momento que começou a se perceber que não existe um único método para resolver um conflito, que todos os métodos são válidos, dependendo do tipo de conflito que você apresenta, em alguns conflitos, a exemplo do que eu costumo trabalhar, que é o direito de família, em alguns conflitos do direito de família, o método judicial às vezes não tinha tanta efetividade quanto o método de mediação, no qual as próprias partes eram colocadas numa mesma sala, numa sessão, e elas mesmas acabavam adquirindo a melhor solução para o seu conflito, para o seu problema. E por isso o próprio CNJ começou a difundir essa ideia de método adequado de resolução de conflito. Ele é adequado por quê? Porque ele é adequado a determinado tipo de conflito. Em algumas relações, nós teremos uma melhor efetividade utilizando-se da mediação, em outras, utilizando-se da negociação, em outras, a conciliação, em outras, a arbitragem. Em alguns outros conflitos, o próprio método judicial, o método da audiência, da instrução e do julgamento. Então, por isso, começou a se difundir essa ideia de métodos adequados de resolução de conflitos, de forma a trazer essas técnicas de mediação, onde eu tenho alguém que faz o diálogo, alguém que trabalha o conflito e faz nascer das próprias partes a solução, ou o método de conciliação, onde o conciliador vem com uma proposta favorável a ambas as partes, e todas as outras técnicas que nós temos dentro dessas formas de resolver conflitos. Isso foi, portanto, implantado pelo CNJ desde 2010, pela Resolução 125 do CNJ, que criou núcleos permanentes de conciliação ou de mediação e de resolução de conflitos. E dentro dessa proposta do CNJ, eu tive oportunidade de participar de um treinamento, de uma capacitação para servidores. Eu não sou servidora do Poder Judiciário, mas eu participei enquanto professora de disciplina de processo e tive a oportunidade, então, de participar dessa capacitação, que foi uma capacitação muito interessante do ponto de vista da técnica de gestão de conflitos e não só num aspecto teórico, mas num aspecto puramente prático, porque, na verdade, o que é interessante a gente trabalhar são essas questões práticas. Então, foram abordadas nesse curso, dentro de vários sistemas, de vários casos concretos que nós trabalhamos, todas as possíveis ingerências de advogados, de partes, do próprio mediador, para trabalhar determinados conflitos, nos quais nós mesmos começamos a identificar que tipo de conflito seria melhor você trabalhar uma mediação, que tipo de conflito seria melhor você trabalhar uma negociação ou uma conciliação. Isso, na verdade, é muito positivo, foi muito positivo, porque você acaba aplicando essas técnicas não só dentro da esfera jurídica, mas também dentro da sua esfera pessoal, da sua esfera familiar ou no próprio ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Então, trabalhar com algumas técnicas, verificar os pontos de tensão dentro dos conflitos, é sim uma situação fundamental. Fundamental não só para a sua vida pessoal, mas no momento de você gerenciar um conflito, numa audiência, posto essa audiência nova, trazida pelo novo Código de Processo Civil. E dentro dessa temática de gestão de conflitos, antes da gente trabalhar um pouquinho sobre os conflitos, sobre os pontos de interesses dentro dos conflitos, é interessante a gente observar o seguinte: o advogado, o acadêmico de direito, e eu visualizo isso dentro da perspectiva da academia, porque sou professora, ele estuda 5 anos, faz o curso de direito 5 anos, ele acaba tendo as disciplinas propedêuticas, logicamente, e dentro de questão de filosofia, de teoria geral do Estado, do direito, sociologia, e depois ele parte para as disciplinas técnicas, civil, penal, trabalho, processo e assim sucessivamente. E não existe nenhuma ingerência, ou existe pouca ingerência,
em relação às disciplinas consideradas disciplinas que fogem um pouco à regra da esfera jurídica. Uma psicologia aplicada, técnicas de gestão de conflito, gestão de escritório, algumas questões relacionadas a finanças, ao próprio marketing. E isso acaba, de uma forma ou de outra, tendo um impacto na questão prática, porque, independentemente da carreira que o advogado vai seguir, se ele vai ser juiz, se ele vai ser promotor, se ele vai ser procurador, se ele vai ser delegado, ou se ele quer advogar mesmo, independentemente da carreira, ele é formado e se torna, lá ao final do 5º ano, ele se torna bacharel em Direito. E, claro, logicamente, se for aprovado no exame de ordem, será advogado. Então, a nossa ideia é que o acadêmico, o aluno, ele saia do curso como um advogado. Só que no momento que ele se torna advogado, que ele vai ofertar os serviços jurídicos dele, que ele coloca lá uma plaquinha no seu escritório e chega algum cliente para ele, o cliente, naquele primeiro contato, ele não quer muitas vezes a resposta técnica, a resposta que você ficou 5 anos estudando para dar para o seu cliente, ou a resposta aonde você vai embasar a sua petição inicial. Às vezes o cliente, ele precisa de uma fórmula, ele precisa de um comando, ele precisa de algo que o faça resolver aquele problema, mas de uma forma não técnica, de uma forma simples, de uma forma autocompositiva. Como que eu resolvo esse caso concreto? Não quero saber de técnica, não quero saber de uma resposta jurídica, não quero saber da lei. Eu quero saber na prática como que se resolve esse problema. E o advogado que fica 5 anos dentro dessas disciplinas técnicas, como é que ele consegue responder? Ou como é que ele se sai desse primeiro conflito que ele tem dentro da sua profissão? É claro que isso é uma situação vivenciada por exclusivamente na prática, porque nós nos deparamos diretamente com conflitos. Antes mesmo da gente levar um conflito para uma petição inicial, para uma contestação, o conflito nos procura no nosso escritório e a gente tem que saber administrar esses aspectos do conflito sem se envolver demasiadamente com o caso do seu cliente ou sem transparecer eventuais valores, eventuais crenças e tudo aquilo que você carrega dentro de si enquanto uma pessoa normal que tem os seus padrões éticos, os seus padrões morais e tudo aquilo que você acredita. Então, trabalhar questões de conflito ou pontos de interesse dentro de conflitos é fundamental. É fundamental para o advogado e principalmente para quem trabalha dentro da justiça comum, que agora vai acabar se deparando com um novo Código de Processo que instaura essa audiência de conciliação ou de mediação no início do procedimento, né? Logo após a citação do réu, nós teremos essa audiência. E não adianta pensar que essa audiência será aquela audiência preliminar do artigo 331 do CPC, na qual nós podemos dispensar essa audiência e migrar naturalmente para a audiência de instrução e julgamento. Para quem atua nessa área sabe que é muito comum nós irmos direto para a audiência de instrução e julgamento, para o embate das provas e toda a construção para a segurança jurídica do juiz e para a prolação de uma sentença. Não. Essa audiência de conciliação, essa audiência de mediação, ela será obrigatória. E se a parte não comparecer, terá que pagar uma multa de 2% sobre a vantagem econômica oferida no processo. Então, tudo isso indica a posição do legislador e a posição do próprio Poder Judiciário em tentar métodos de autocomposição. Por quê? Porque se verifica que métodos de heterocomposição de conflitos nem sempre acabam tendo uma satisfação do ponto de vista do processo, do ponto de vista da relação jurídica. Então, investir nesses métodos de autocomposição é fazer com que as próprias partes e você, na qualidade de advogado também, porque você precisa preparar o seu cliente para isso, então fazer com que as próprias partes cheguem a uma solução adequada para o seu conflito. Então, quando a gente fala em conflito, nós falamos basicamente de 2 extremos. Nós temos 2 extremos numa relação de conflito. Nós temos o extremo A, da assertividade, e o extremo B, da colaboração. Qual que é o impacto desses 2 extremos dentro da perspectiva do conflito?
quanto mais assertivos nós somos, significa que mais arraigados aos nossos próprios interesses particulares, nós estamos direcionando o ponto do conflito. Então, ser demasiadamente assertivo significa focar única e exclusivamente nos nossos interesses, ou, no caso da prática advocatícia, nos interesses dos nossos clientes. E quanto mais nós formos colaborativos ou cooperativos, mais estaremos abrindo mão dos nossos interesses particulares em prol dos interesses da outra parte. E dentro da tensão desses dois elementos, o que seria o ideal no momento de resolver um conflito de interesse? Bom, o ideal não é você ser nem tão assertivo e nem tão colaborativo. O ideal, como em toda e qualquer relação, seria encontrar o equilíbrio desses dois elementos. Só que encontrar, às vezes, o equilíbrio desses dois elementos não depende pura e simplesmente do advogado, não depende pura e simplesmente da parte. Depende do envolvimento de todas essas pessoas que estão naquele processo, que estão alimentando aquele processo. E dentro desse aspecto, quando a gente analisa, então, assertividade e colaboração, nós temos que analisar 5 posições. Então, diante de toda e qualquer situação de conflito, nós temos sempre 5 posicionamentos que a parte, o advogado, podem tomar dentro dessa relação. Quais seriam esses 5 posicionamentos? Nós temos, então, o primeiro posicionamento, que seria evitar o conflito. O segundo posicionamento, que seria se acomodar diante da situação de conflito. O terceiro posicionamento, que seria competir numa relação de conflito. O quarto posicionamento, a atitude concessiva, de concessão. E o quinto posicionamento, mais importante, que é esse que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a relação de colaborar. Colaboração enquanto um posicionamento diante de um conflito. Dentro desses 5 posicionamentos, como é que a gente parte num momento de conflito? Como é que a gente faz para gerenciar melhor toda e qualquer relação de conflito, sobretudo levando para esse viés da nossa audiência de conciliação no início do processo? Muito bem. Então, se nós já sabemos que teremos uma audiência de conciliação ou mediação no início do processo, significa que a ideia é oportunizar métodos de autocomposição, fazer com que as próprias partes cheguem ao conflito. Lógico, natural que aquelas pessoas que vivenciaram aquela situação lesiva ou aquela situação de ameaça, ou as pessoas que estão enfrentando esse problema, sejam as mais capacitadas para entender ou melhor, para compreender o que é melhor para elas no momento de resolver o seu próprio problema, o seu próprio conflito. Então, diante dessa situação de conflito, o que a gente tem que verificar? Primeiro posicionamento, evitar o conflito. Evitar o conflito não é uma postura positiva. Por que não é uma postura positiva? Quanto mais você evita o conflito, significa que você não está sendo nem assertivo e nem colaborativo. Por quê? Evitar o conflito significa eu não quero falar sobre o problema, vou deixar para alguém resolver. Se eu deixo para alguém resolver, não estou trabalhando um método de autocomposição. Estou trabalhando um método de heterocomposição. E não é essa a ideia positivada pelo Conselho Nacional de Justiça e principalmente positivada pelo novo Código de Processo Civil. Então, eu tenho que oportunizar a autocomposição, conversa, diálogo de ambas as partes. Evitar o conflito não vai favorecer os meus interesses particulares e não vai favorecer os interesses da outra parte. Se a gente pensar diante de um outro ponto de vista, um segundo posicionamento, o posicionamento da acomodação diante de um conflito. Se você se acomoda diante de um conflito, significa que você está abrindo mão de todos os seus interesses particulares em prol dos interesses da outra parte, o que também não é uma atitude favorável diante de um conflito. Se você leva esse conflito para o Poder Judiciário, se você está com essa pendência jurídica, é natural que você tenha um interesse resistido, uma pretensão resistida, que você quer resolver. Você não pode, pura e simplesmente, abrir mão de tudo aquilo que você acredita, de tudo aquilo que você tem interesse para favorecer a outra parte. Significa que a outra parte sim estará satisfeita, mas você, que levou aquele problema, não estará satisfeito.
Então, se acomodar diante de um conflito não está estabelecendo o equilíbrio entre assertividade e cooperação, em colaboração. Um terceiro posicionamento do conflito. A parte pode adotar o posicionamento da competitividade. Em relação a esse posicionamento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ser competitivo é natural do ser humano. O ser humano é competitivo, dentro de uma visão técnica, dentro de uma visão pessoal, dentro de uma visão profissional, é natural se estabelecer a competição em todos os ramos da nossa sociedade. Não é errado ser competitivo, não é errado competir. Então, é salutar que dentro de uma relação esportiva, dentro de uma relação amigável, a competição ela se instaura. Mas o que acaba sendo contraditório nessa questão da competitividade? Ser única e exclusivamente competitivo. Então, enquanto a parte visa a competição como algo salutar, não teria problema. Mas ser única e exclusivamente competitivo significa que ela está refutando todo e qualquer interesse, toda e qualquer manifestação da parte contrária, em prol unicamente dos seus interesses particulares. E o que acaba piorando essa situação é justamente o seguinte: se a parte é extremamente competitiva, não abre mão de nada, de qualquer interesse, é focada pura e simplesmente nos seus interesses, ou seja, extremamente assertiva na posição dos seus interesses, uma vez que a resposta, uma vez que a solução não venha de uma forma tão benéfica, ela pode inclusive utilizar a competitividade como forma de punir a sua própria frustração em razão da má solução do conflito ou em razão do perecimento daquela sua pretensão. Então, focar única e exclusivamente no seu interesse particular também não é a melhor opção, a melhor alternativa para uma situação de gerenciamento de conflito. Então, já falamos do evitar o conflito, do se acomodar diante do conflito, do ser competitivo. Vamos falar da concessão, da atitude concessiva. Quando a gente fala de uma concessão, no primeiro momento, ela parece ser bastante positiva. Porque se eu tenho concessões, significa que estou abrindo mão de parcela dos meus interesses para obter uma satisfação em relação a outros interesses, mas significa ao mesmo tempo que a outra parte também abre mão dos seus interesses, o que parece, num primeiro momento, uma situação de compensação. E, de fato, a concessão, ela acaba se compensando nessas concessões recíprocas e nesse envolvimento das partes num sentido positivo. Porém, o que acontece com o método concessivo? A concessão, ela é puramente parcial dos seus interesses. Ela promove uma satisfação parcial dos meus interesses. Eu não estou integralmente satisfeita em relação àquilo que estou abrindo mão. Eu só abro mão porque a outra parte também abrirá mão de parcela dos seus interesses. Mas não existe uma satisfação integral, não existe uma satisfação total da minha relação jurídica. Então ela é positiva, mas ela não é a solução ideal para o meu conflito. O ideal mesmo, quando a gente fala de gerenciamento de conflitos, é tentar adotar a quinta atitude, que é a atitude cooperativa. O que é essa atitude cooperativa? Uma atitude cooperativa diante de um conflito não é pura e simplesmente você abrir mão da sua assertividade, você abrir mão dos seus interesses particulares em prol totalmente dos interesses da parte contrária. Se assim o fizer, não estaremos sendo cooperativos, estaremos diante de uma atitude de acomodação. Eu não falo dos meus interesses, mas acabo atribuindo todos os interesses da outra parte. Ser cooperativo ou colaborativo, cooperar diante de um conflito, significa conceber, primeiramente, o conflito como algo positivo, dentro daquilo de que já falamos, de crescimento econômico, pessoal, profissional. E num segundo momento, entender o conflito, passar a entender o conflito como algo comum. Tudo bem que a parte autora é que dá início à demanda, a parte autora é que instaura a relação jurídica processual propriamente dita. Mas o conflito, ele não é único e exclusivamente da parte autora. O conflito é comum.
Se nós pensarmos um empréstimo de um automóvel, um imóvel, alguma questão financeira, algum inadimplemento contratual, um filho, uma guarda, uma pensão, um inventário, são situações comuns de conflito. O conflito não é da parte que está propondo, o conflito é comum. A partir do momento que passa a se encarar o conflito como algo comum e passa a se perceber não só os seus pontos de interesse, mas principalmente o ponto de vista da outra parte, ou seja, uma visão não bipartida de conflito, mas uma visão plurima de conflito. Eu tenho várias pessoas envolvidas no mesmo conflito, no mesmo problema, e para cada uma delas existe um ponto de vista que você, no seu ponto de vista, não percebeu ou não tomou conhecimento. Então, tomar uma atitude cooperativa diante de uma situação de conflito é abrir a oportunidade de encontrar uma melhor solução para o seu conflito. Porque a partir do momento que se entende o conflito como algo coletivo, como algo comum, e abre espaço para o diálogo das partes, abre espaço para que cada parte coloque o seu ponto de vista, coloque, portanto, o seu interesse, eu vou conseguir atingir aquele ideal de assertividade dos meus interesses colocados em conflito, aliado à colaboração para com o outro. Então, diante de um conflito de interesse, a primeira situação, o ponto de partida que temos que ter é que o conflito, ele não é gerenciado, ele não é formado único e exclusivamente por você ou pelo seu cliente. Ele é um conflito comum. E dentro desse conflito comum, nós temos várias partes envolvidas, cada uma com seu ponto de vista. E dentro desse ponto de vista, interesses individuais de cada um. Então, trabalhar o conflito como algo coletivo é abrir a oportunidade de todas as partes envolvidas conversarem sobre o problema. Em conversando sobre o problema, eu tenho uma maior oportunidade de entender o problema diante desses vários pontos de vista e a partir do momento que eu entendo, que eu compreendo esse problema, eu consigo identificar melhores soluções práticas para resolver esse problema. E lembrando que quando a gente fala de conflito, quando a gente fala de pontos conflitantes de interesse, a gente fala sempre em opções. Não existe, portanto, uma única opção, uma única alternativa, não existe o seu único ponto de vista. O que existe é um problema que deve ser resolvido da melhor forma possível. E como encontrar essa melhor forma possível? Estabelecendo, portanto, esse equilíbrio entre a assertividade e o cooperativismo, a colaboração. A partir do momento que você passa a visualizar um problema, qualquer que seja ele, suponhamos que seja uma relação de família, uma relação de propriedade, um acidente de trânsito, uma guarda, uma regulamentação de visitas. A partir da visualização desse problema enquanto um problema comum, as partes passam a se comprometer diante dessa relação. E o comprometimento das partes na busca, na procura de uma melhor solução é que vai definir todo o processo após a tomada de decisão e que vai definir eventuais conflitos oriundos dessa mesma relação. Então, pensar no conflito não é pensar individual. Pensar no conflito é pensar coletivo. Pensar no conflito é pensar em algo que possa agregar um crescimento e algo em que todas as partes envolvidas naquele problema possam se manifestar da mesma forma e possam encontrar a melhor solução. O diálogo, a conversa oportunizada pelas sessões de mediação, pelas sessões de conciliação, são fundamentais no momento de administrar esses problemas que nós temos diante de toda e qualquer seara jurídica. Então, não existe uma única forma de resolver esse problema. A melhor forma de resolver o problema é entender o problema como ele realmente é diante desses vários pontos de vista. E não adotar uma postura altamente competitiva, uma postura altamente concessiva, uma postura de evitar o problema. Temos sim que enfrentar esse problema,
Mas como enfrentaremos esse problema? Com esse ideal de colaboração, de visualizar o ponto de vista da outra parte, se colocar dentro da visão da outra parte, como você agiria se estivesse diante dessa situação. Então, trabalhar conflito é entender o conflito, entender que cada ser humano, naturalmente, tem uma pretensão distinta, tem um interesse distinto diante de um mesmo problema. Mas focar o problema como algo a ser resolvido pelas próprias partes, diante de um método de autocomposição e estabelecer um mecanismo de trabalhar esse conflito, é, portanto, a melhor maneira de comprometer as partes para o melhor resultado. Então, tenha você uma atitude colaborativa diante dessa situação de conflito. Converse com o seu cliente, esteja aberto a essa nova sistemática de resolução de conflitos, a métodos de autocomposição de conflitos, para gerenciar todas essas demandas, para gerenciar melhor a sua clientela, para gerenciar melhor as suas audiências e dentro de todos os conflitos que você acabar se envolvendo. Uma postura ativa, uma postura que visa sim os seus interesses particulares, mas uma postura que não ignora e que inclusive agrega o ponto de vista da outra parte para que o seu conflito, para que o seu problema tenha sim a melhor solução. É dentro dessa ideia de colaboração que o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, vem instaurar essa audiência de conciliação ou de mediação. Então, eu espero que você esteja preparado para resolver esses conflitos. Eu espero que você converse com o seu cliente, aponte para ele as melhorias ou as possibilidades de se autocompor uma solução, de se gerenciar melhor esse conflito, esse problema, que precisa sim de um foco voltado para o entendimento dos seus interesses, mas não pode desmerecer, não pode desprestigiar os interesses da outra parte. Então, trabalhando sempre dentro da forma de diálogo, da forma de melhor resultado, da forma de efetividade, eu tenho certeza que todas as demandas, todos os problemas serão muito bem resolvidos dentro desse critério, estabelecendo sim o equilíbrio entre a assertividade e a colaboração dentro de todo e qualquer conflito que surja aí na sua carreira, aí no seu escritório, aí na audiência de conciliação ou de mediação. Lembrando que conflito existe sempre uma opção. Escolha você a melhor opção para o seu cliente, escolha colaborar, escolha entender o conflito como algo comum e estabelecer o comprometimento em todas as demais fases da resolução desse problema. Muito obrigada!